Bem-vindos! Vou mostrar para vocês um pouquinho a respeito do diagrama de aquecimento da água. E vamos fazer um treinamento de quando a gente pega um determinado exercício, como é que a gente vai montando a resposta do exercício usando o diagrama de aquecimento da água, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos construir aqui o eixo vertical, o eixo horizontal. Lembrando que o vertical é temperatura, o horizontal é quantidade de calor que você vai fornecer para a água, para ela estar variando a temperatura ou então mudando seu estado físico. Aqui a gente tem a seguinte situação. Num primeiro momento, você pode ter o gelo, a temperatura mais baixa que a gente pode encontrar dele é perto do zero absoluto, menos 273. Se você fornecer calor para ele, nessa temperatura ele começa então a esquentar vagarosamente, vai dando calor, vai dando calor, vai dando calor, ele vai esquentando até chegar a zero. Quando ele chega a zero, aí ele não vai mudar mais a sua temperatura se você continuar a fornecer calor. Então esse trecho é um trecho de variação de temperatura e nós já sabemos que quando varia a temperatura, o calor envolvido é chamado de calor sensível em calorimetria. E quando você quer calcular a quantidade, você vai estar lidando com a quantidade de calor sensível, né? Dando continuidade, vamos supor que você continue fornecendo calor. Aí ele começa a derreter, 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 derreter. Quando ele chega no final desse patamarzinho aqui, o gelo derreteu todinho. Em qualquer trecho aqui no meio do caminho, você tem a existência conjunta de água e gelo, né? Você tem aqui os dois coabitando o mesmo recipiente. Aqui no começo é só gelo, no meio tem gelo e água e no final você só tem a água, né? E lembrando que a mesma massa do gelo se transformou em água, né? Se você tem num experimento 200 gramas de gelo, quando você derreteu você tem 200 gramas de água, por conta da estrutura. A massa não se altera, o que altera é o volume, né? Aí eu começo a fornecer calor para a água nesta temperatura de 0 graus. O que acontece? Ela começa a esquentar e vai esquentando, esquentando, esquentando até atingir um valor de 100 graus Celsius, né? O ponto em que a temperatura da água mostra o início de uma mudança de estado. Aí você tem então, por exemplo, mais um patamar de calor sensível como esse. E esse patamar anterior é o de calor latente, não podemos esquecer. Qual é o processo que ocorreu aqui? Fusão. Então aqui você tem o cálculo do calor latente, lembrando de fazer contas através do processo de fusão aqui. Não pode esquecer que está ocorrendo esse processo. A partir daqui, chegou nos 100 graus, a água começa o estado de fervura. Ela vai ferver, ela vai transformar-se em vapor. E aí você tem um patamar que também não muda a temperatura enquanto não acaba essa transformação. Novamente você tem calor latente para estar usando nesse trecho aqui. Chegou aqui no final, você só tem vapor. Aqui no começo você só tem água. Aqui no meio você tem água e vapor. Lembra aquela história da panela de pressão com a lata de leite condensado? Então, você põe a lata de leite condensado para se transformar em doce de leite, põe água na panela, tampa a panela, põe no fogo, e aí a energia térmica que vai passando para lá, chega uma hora que faz a água atingir os 100 graus. Quando atinge os 100 graus, começa a produção de vapor. E aí, quando tem vapor o suficiente para exercer pressão na válvula da tampa, você vai escutar o barulhinho da saída do vapor pela válvula, o tch, 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 tch. E aí você sabe que nesse momento lá dentro tem água e tem vapor. Só quando acabar toda aquela água que você vai ter vapor lá dentro só, né? Se você agora, vamos supor, acabou toda a água, esqueci a panela no fogo, todo aquele vapor vai ganhando energia. Você vai fornecer calor e ele vai aumentando a sua temperatura, aumentando, aumentando. Enquanto você deixar a panela ligada, ele vai esquentando. Não tem fim isso. Lógico que você tem um problema aí com a panela e queimando a sua panela, né? Mas assim, o vapor não tem limite para você esquentá-lo. Ele vai dando energia, ele vai esquentando, ele vai esquentando. Então aqui você tem outro patamar de calor sensível porque você está variando a temperatura. Para ficar mais claro, vamos denotar isso aqui, né? Colocando onde estão esses patamares, ó.
Nesse trecho aqui, até esse pedaço aqui do azul claro, você tem quantidade de calor sensível. No segundo trecho, você tem quantidade de calor latente. No terceiro, você também tem quantidade de calor sensível. No quarto, você tem quantidade de calor latente. Sempre os dois patamares aqui, ó, são calores latentes. E os outros inclinados são quantidades de calor sensível. Então, no enunciado, você precisa perceber o que é que está ocorrendo. Está ocorrendo o que para você voltar e apontar para aquele exercício, fazer o que é que está acontecendo. É isso que a gente vai treinar agora, tá bom? Ó, observe essa questão. Uma massa de 200 gramas de água a 20 graus Celsius é levada até 80 graus Celsius. Então eu olho a temperatura inicial e a final. Vou lá no nosso diagrama e vou localizar onde fica esses valores, 20 graus e 80 graus. Ó, 20 graus vai ser algum valor perto daqui, ó. Deixa eu copiar aqui só para você ter uma noção, ó. Entre o 0 e o 40, 20 graus vai acontecer em algum trecho aqui, ó, desse risco inclinado, né, ó, ali. E aí depois ele diz que vai até 80 graus. Vamos colocar aqui o 80 graus para vocês verem, ó, tá aqui, ó. Vai então até esse ponto. Então você só tem esse risquinho aqui, ó, para fazer no seu enunciado. Eu vou colocar daqui até aqui um diagrama fazendo assim para eu me acostumar, ó. Vem aqui a parte da temperatura, a parte da quantidade de calor, né? E ele sai de 20, faz de conta que aqui é o número 20 e vai até um valor aqui em cima 80, ó. E aí eu vou colocar esses dados bonitinho, usando tracejado e coisa e tal, né? Vou caprichando aqui, ó, para dar o resultado que eu espero. Ó, em termos de visual, ó, vem para cá, acelera aqui um pouquinho, tá aqui, ó. Então aqui eu vou marcar o 20 graus, que é de onde ele saiu, 20 graus na escala Celsius, tá aqui, e aqui em cima para onde ele foi, que é 80 graus na escala Celsius. E com isso eu defino que a conta desse exercício, lógico, a gente pode colocar aqui as unidades também, né? Esse cara aqui, Ctrl C, esse cara aqui também, eu vou colocar os dois lá, Ctrl V, vem para cá, e o outro aqui também. Vem para cá e joga ali, Ctrl V. Pronto, ó, eu tenho as duas anotações aqui colocadas. Quantidade de calor e temperatura. Ele sai de um patamar e sobe até chegar no 80. Qual é a quantidade de calor que está envolvida? Latente ou quantidade de calor sensível? Sensível, né? Aqui varia a temperatura. É aquela fórmula do Q1, do Q igual a MC, temperatura final menos temperatura inicial. Então você já sabe qual é a fórmula que você vai usar, você já deixa orientado o seu trabalho. Ó. Só tem uma conta, Q igual a M multiplicado por C multiplicado pela temperatura final menos a temperatura inicial. Nada mais absurdo que isso. Temperatura final. Pronto. Então é uma conta que vai ser fácil de fazer, ó, mas eu já me organizei. Vamos para um segundo exemplo. Uma massa de 250 gramas de gelo está numa temperatura de menos 10 graus Celsius. Quantas calorias são necessárias fornecer para levar a atingir a temperatura de 0 graus Celsius? Então vamos lá, voltando no gráfico, você tem menos 10 graus Celsius, não era isso? E quer chegar até 0. Em que parte do gráfico está o menos 10 graus? Vamos lá, linha... menos 10 em algum lugar por aqui, abaixo do 0, tá? Deixa eu só trazer essa linha para cá. Então, eu estou começando um pedacinho aqui e vai até 0. Olha, o 0 é aqui. Então, é um trechinho de subida minúsculo, ó. Mas ele existe. É uma subida. Então, nesse aqui, olha onde a gente está. A gente está no menos 10 e vai até o 0. A gente viu que é uma subida igualzinho no exercício que tínhamos visto antes. Então, vamos copiar esse trecho aqui. Colocar aqui, a única diferença é que está começando aqui embaixo
e está terminando ali no zero, ó. Né? Então você tem essa diferença. Começa no menos 10, aqui embaixo, e vai até a temperatura zero ali no meio do caminho. Aqui, ó. Então o seu patamar é só esse aqui, ó. Ops. Um pouquinho mais para baixo. Pronto, ó. É isso. Então vai ser daqui até aqui. Qual é a fórmula que a gente vai usar? De novo, calor específico. Volta para cá. Olha lá, ó. Aí você tem qual é a temperatura final? 0. Qual é a inicial? Menos 10. Você só tem que tomar cuidado na hora de colocar o menos 10 aqui na conta, tá? Então, mas o desenhinho foi montado, ó. Bem fácil. Mais um. Quantas calorias devemos fornecer a 280 gramas de vapor que está a 120 e vai até 200? Está a 120 e vai até 200? Então vai começar, ó, nesse trecho aqui em cima. Você vai trazer até aqui, ó. Você sabe que vai começar aqui no degrau de subida. Vai até 200? Ótimo, 200 está aqui em cima, ó. Vai até aqui, ó. É outra vez só um trecho de subida que começa no 120 e vai até o 200. Então é um desenho novamente parecido com esse daqui, só de subida. Vamos colocar ele aqui. Vamos mudar o valor aqui de 120 e o valor aqui para 200. Então, mais uma vez, calor sensível só é uma única conta que você vai fazer. Vamos pegar a mesma fórmula aqui e já deixar marcado o que vai ser feito. Vai ser feito essa fórmula aqui. Tá vendo? Então, o diagrama ele é simples de fazer, só precisa treinar mesmo. Tem que ir treinando pedacinho por pedacinho. Estamos aqui passando agora para um outro estágio do desenho. Vamos ver outro estágio. Quantas calorias devemos fornecer a 500 gramas de gelo que estão a menos 50 para que ele derreta todinho? Agora tem que derreter, ele está a menos 50. Estando a menos 50, ele está por aqui, aqui para baixo, né? Vamos anotar esse dado mais ou menos aqui, ó, abaixo do 40. Então ele vai começar aqui, ó, nesse pontinho. E ele vai derreter totalmente. Então ele tem que vir até aqui, chegar no zero e depois, ó, derreter. O patamar do derretimento é esse patamar aqui. Então eu tenho que fazer um desenho assim, com esses dois aqui envolvidos no processo. Vou pegar isso aqui como base, só para a gente ganhar tempo aqui no vídeo. Trazer aqui para baixo essa distância toda. Deixa aqui a nossa temperatura mesmo. Vem para cá, ó, começa no menos 50, que ele falou, né? Menos 50 graus Celsius, está lá embaixo. E chega até o 0 graus. Vou colocar isso aqui um pouco maior, só para ficar mais claro a construção. Mas eu optei por fazer aqui com vocês, que aí vocês podem também pensar e enxergar como é que a gente vai construindo, tá bom? Vou pegar essa linha. Vou aproveitá-la, colocar ela de outra cor só para dar o efeito aqui, a espessura maior. E ela tá como cheia, vou deixar ela como cheia. Ah, já tá como cheia, perfeito, ó. E aqui o patamar em que derrete. Aqui o patamar que esquenta, o patamar que está esquentando, e ali o outro, o patamar que vai derretendo. Pronto. Então o que eu preciso fazer? Calcular duas quantidades de calor agora. Uma quantidade é esse verdinho, que você vai lá e se organiza e chama de quantidade número 1, e você agora sabe que é de calor sensível, né? O Q igual a MC, temperatura final menos temperatura inicial. Só que o C, o calor específico, tem que ser do gelo. Esse trecho aqui é do gelo, tá? E aqui é o derretimento do gelo, o processo da fusão. Então você tem o calor latente. Você vai usar a fórmula do Q igual a M vezes L, usando a ideia de calor latente de mudança de estado. M vezes L. Qual é o nome do processo ali de derretimento? Fusão. Então você vai usar o L de fusão. Então essa é a conta que você vai fazer no número 2 aqui, tá? E a conta do número 1, você vai fazer usando a fórmula do calor sensível. Vou só copiar aqui que eu já adianto o nosso lado.
Vem para cá, vem para cá. Aqui eu vou ter igual, mais um, igual M vezes C vezes temperatura final vezes temperatura inicial. Aquela mesma história de antes, né? Vou até copiar daqui o trecho que é mais rápido. Pera aí, ó. O próximo aqui, ó. Vou copiar e colar lá que é mais prático. Ctrl C, volta para lá, Ctrl V. Só que tem um problema aqui, né? Você tem um calor específico que é do gelo. Tu precisa lembrar disso. Então, coloca aqui C do gelo, para você não se perder depois na hora da resolução. E no final do processo, o que tem que fazer? Somar as duas quantidades, porque a pergunta era quanto que eu preciso fornecer para tal coisa acontecer. Q total é igual a Q1 mais Q2. Então é tudo uma questão de organização. Q1 mais Q2. Q número 2. Prontinho. Pronto, você tem todas as três contas arrumadas para fazer. Outro exemplo. Quantas calorias devemos fornecer a 450 gramas de água que está a 10 graus até que ela se vaporize totalmente? Bom, voltando lá no nosso diagrama de aquecimento da água, quando a água está a 10 graus, a temperatura dela vai estar mais ou menos por aqui assim, né? Ó. Então, esse trecho aqui, ó, encosta aqui, ó. Então, vai começar no degrau que sobe ali, né? E ele vai ter que vaporizar. Então, ela vai passar por esse processo. Chega aqui, ela começa a virar vapor. Ela vai chegar até aqui. Então, esse pontinho você vai trazer para cá na hora de fazer o gráfico, colocar a subida e depois o patamar da vaporização. É isso que a gente tem que fazer, tá? Vamos lá. Vou copiar novamente esse desenho aqui para ficar mais rápido. Trazer para cá e vamos colocar aqui, ó. Começa na temperatura de 10 graus e depois tem o patamar ali do 100 graus, que é onde vai virar vapor. O resto tudo aqui é praticamente o mesmo. Então aqui é 10 graus, coloca aqui onde começa e lá em cima você sabe que vira vapor quando? Na temperatura de 100 graus. Se você quiser deixar anotado caprichado, você põe até o tracejado aqui, ó, né? Dizendo, olha, é aqui a temperatura. É 100 graus esse trechinho aqui, ó. Tracejado. Pronto. E aí você tem a quantidade de calor número 1 está aqui, calor sensível, e a quantidade número 2 está aqui, calor latente. Mais uma vez, é o mesmo esqueminha que está aqui, ó. Calor sensível, calor latente, e depois você soma as duas coisas. Mas tem um problema, né? Esse trecho aqui não é gelo, esse trecho é água. Então o calor específico aqui é o valor do calor específico da água. Esse trecho aqui não é derretimento de gelo, é vaporização. Então esse L aqui tem que ser o do vaporização, que você vai utilizar, o 540 calorias por grama. É isso que muda. Outro exemplo agora de forma diferente. Quantas calorias devemos fornecer a 500 gramas de gelo que está a menos 40 e eu quero que vire água a 80. Vamos localizar isso lá no diagrama, como é que está essa situação. Estava menos 40 e eu quero que vá para 80. Então, olha só, menos 40 está aqui embaixo. Então, eu vou ter um começo aqui no patamarzinho azul. E eu quero que vá até 80. 80 está aqui, ó. Ele vai chegar até esse ponto aqui. Então ele começa aqui, depois vira água e depois sobe. Olha só, 3 degraus. Olha que lindo. Vem, vem e sobe. Começa no menos 40, chega no zero, derrete e aí depois esquenta a água até 80. É isso que tem que ser feito. Vamos voltar lá então. Vou pegar esse desenho aqui para servir de apoio. Ctrl C, vem para cá, Ctrl V. Vou trazer aqui de baixo o menos 40, né, que a gente falou. Menos 40 graus, aqui embaixo. Chega no zero. Chega aqui no zero. Aí chegando no zero tem um patamar de derretimento. E depois tem um outro patamar de aquecimento até 80 graus.
Aqui você tem a quantidade Q número 1, aqui a quantidade Q número 2, aqui você vai ter uma quantidade Q número 3, por exemplo, tá? E essa temperatura aqui do lado de cá, ela tem que ser 80 graus. Prontinho. E você tem aqui uma quantidade Q número 3. Então agora aumentou para 4 contas, né? 1, 2, 3. São 2 de calor sensível, 1 de calor latente e depois você precisa somar tudo isso. Então vamos anotar as de calor sensível. Vou copiar daqui, ó, e devolver para aquele exercício lá que a gente está. Ctrl V, só para andar mais rápido, ó. O Q1 realmente, ó, é gelo. Vou fazer a conta do gelo. O Q2 realmente é derretimento, fusão. Vou fazer a conta da fusão. O Q3 novamente é calor sensível. Vou escrever aqui, Q número 3. Só que agora eu tenho água esquentando. Então aqui é água, ó. Tá ali. Não, e tem que prestar atenção quais são as temperaturas envolvidas. E no final, a conta final, você vai ter Q1 mais Q2 mais Q3 no final da conta. Mais Q3. Pronto, ó. Você vai somar todos no final. Tá tudo bem organizadinho. Então, esses são os cuidados que você tem que ir tendo. Ver onde está o início, onde está o fim. Por isso que é legal ter no seu caderno esse diagrama para você ir localizando onde você está e para onde você vai. Sempre. Mais um. Quantas calorias devemos fornecer a 300 gramas de água que está a 25 graus para virar vapor a 130? Volta lá para o nosso diagrama. Está a 25 e vai chegar a 130. Ó, 25 graus está por aqui, em algum lugar entre o 0 e 40. Então ela já vai começar um patamar que sobe. E vai a 130, não foi isso? 130 vai estar em algum lugar aqui depois do 120, né? Vai chegar até aqui. Então ele vai ter o patamar de subida, a vaporização e outro patamar de aquecimento. Então tem 3 patamares aqui acontecendo também. Vamos lá para o enunciado. Vou aproveitar esse desenho e as fórmulas também e vou modificar para a pergunta, tá? Ó, Ctrl V, vem para cá. Então ele começa no 25, eu sei que ele sobe, sobe no 25, então aqui vai estar marcando 25 graus Celsius. Faltou tirar o sinal de menos. 25 graus Celsius aqui. Tira esse 0 do caminho, tira o 80 do caminho. Aí vai ter o patamar da vaporização, em que valor de temperatura mesmo? 100 graus Celsius, né? A vaporização ocorre a 100 graus Celsius. Então aqui vai ser 100 graus Celsius. E depois tem o aquecimento até 130. Então você vai ter aqui um outro trechinho indicando os 130 do lado de lá. 130. Então, quais são as contas que a gente acaba fazendo? Ó, quantidade número 1 aqui, esquentando de 25 até 100. Quantidade número 2, vaporizando. Quantidade número 3, esquentando de 100 até 130. E depois soma tudo. Só que o trecho número 1, agora aqui, ó, é água, não é gelo. Água. Aqui, esse trecho não é fusão, é vaporização. Então, o nosso L aqui é o calor latente de vaporização. Pronto. E ali em cima, esse outro trecho já formou vapor, já é calor específico de vapor que eu tenho que usar aqui. Ó, tá tudo montado, organizado. Agora é só fazer a conta. Então, tudo depende realmente de olhar para aquele diagrama toda hora para ficar fazendo exercício. Quantas calorias devemos fornecer a 300 gramas de gelo a menos 100 para que vire vapor a 200? Cara, menos 100 está aqui embaixo, né? Vamos anotar aqui onde é que está, ó. Menos 100 está por aqui. Então eu tenho gelo bem frio aqui, ó. Ele vai ter que subir e ele quer que isso vire vapor a 200 graus. 200 graus está lá em cima, ó. Olha o que vai acontecer nesse exercício. Tem que esquentar o gelo, derreter o gelo, esquentar a água,
vaporizar a água, esquentar o vapor. Tem todos os degraus aqui nessa hora. Oh, vai aparecer quantidade número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e no final vai ter que somar tudo. Vamos lá, vamos fazer esse danado. Vou aproveitar esse desenho aqui e vou aproveitar lá para fazer a conta lá. Ó, vamos aqui. Ops, faltou uma linha aqui, né? Ctrl C, vem para cá, Ctrl V. Pronto. Então ele começa lá do menos 100. Vou aumentar essa linha bastante. Começa aqui do menos 100 e atinge o zero. Aí depois ele derrete. Aí depois ele sai do zero e vai até 100. Vou exagerar aqui um pouquinho, tá? Aí depois ele vira vapor. Vira vapor é horizontal outra vez. Vou mudar até a corzinha aqui do danado. Vou colocar laranja. E aí depois ele vai esquentar até 200 graus. Vem para cá, vou mudar a cor também. Vou botar um azulzinho aqui. Então temos aqui os seguintes dados no nosso exercício. Sobe mais para cá, tu vem mais para cá. Você tem quantidade número 1 nesse trecho, quantidade número 2 nesse trecho, quantidade número 3 nesse trecho, quantidade número 4 nesse trecho, quantidade número 5 nesse trecho. E depois tem que somar tudo ainda. Aqui nós temos 100 graus direitinho nesse trecho aqui embaixo. E esse daqui a gente vai ter então lá na ponta 200 graus Celsius, foi o que ele falou. 200 graus Celsius. 200. E ali embaixo eu vou ter menos 100. Menos 100. Não esquecendo que aqui no meinho é o nosso famoso 0 graus Celsius. O ponto em que o gelo derrete. Ó. Está montado o diagrama com toda a estrutura do que tem que fazer. Agora eu só preciso pensar nas fórmulas de novo. Q1 é calor sensível, Q2 é calor latente, Q3 é calor sensível, Q4 é calor latente, Q5 é calor sensível. E aí eu vou copiar as fórmulas aqui e vou mudá-las depois, tá? Só para adiantar o nosso lado aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, vem para cá. Nós temos Q1. Eu estou lidando com gelo. Então aqui o calor específico é do gelo. Q2 é processo de fusão. Então o meu L aqui é o L de fusão. O Q3 eu estou lidando com água. Então aqui eu tenho água. Ops, volta lá. Pronto. O Q4 eu tenho outro processo de calor latente. Vou copiar a fórmula e mudar. Ó, Q4 e aqui eu tenho o processo de vaporização. Pronto. Q5 é outra vez calor sensível. Eu vou pegar aqui, copiar a fórmula também e mudar os dados que eu preciso. Só que esse trecho é o trecho do vapor, então o calor específico aqui não é da água, é do vapor. Pronto. E por último, nós vamos pegar e fazer a conta do Q1, do Q2, mais o Q3, mais o Q4, mais o Q5. Né? Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5 aqui. Pronto, estruturamos todos os exercícios. Espero que com isso vocês possam treinar. Peguem esses mesmos enunciados, copia numa folha separada e tenta fazer o gráfico e ver se fica igual. Se ficar igual é porque você está entendendo. Se não ficar igual, volta, olha o diagrama de novo e vê onde você errou. E aí você vai se corrigindo. Um abraço, espero encontrá-los nos próximos vídeos.